Olá, como vocês estão? Bora revisar nosso conteúdo. Eu sei que você, por ser meu aluno, e eu ter os melhores alunos do Brasil, sei que você já revisou todo o conteúdo e nem precisa desse vídeo aqui. Mas caso você queira reforçar aquilo que você já aprendeu, vou te dar uma colher de chá. Já aviso de antemão que teremos um Forms como lista de exercícios de revisão baseado no nosso conteúdo, estudado em sala e lido no material da Geek One. Bom, qual é o nosso itinerário aqui, né? Vamos ver a história dos indivíduos da sociedade, depois o processo de socialização e suas diferenças, depois a existência, trabalho e socialização, depois trabalho, instrumento de socialização da sociedade capitalista moderna e, por quinto lugar, iremos ver sociedade dos indivíduos. Então, bora começar aí com a história dos indivíduos e da sociedade. Nosso material inicia uma discussão a respeito da criação do indivíduo, esse ser sozinho, solitário, indivisível, que preza muito pela sua privacidade. Uma criação moderna que pode ser traçada desde o século XIX, e alguns historiadores e filósofos dizem que essa compreensão da individualidade moderna vem da reforma protestante do século XVI, pois ali há uma revolução na maneira de se relacionar com Deus. Dogmas e tradições, vínculos institucionais não tinham mais a força entre o relacionamento de ser humano e Deus. E isso cria uma espécie de individualidade religiosa, ou particularidade, se eu dizer dessa forma, né? Onde cada um é responsável por sua vida espiritual. Podemos pensar também, dentro desse viés religioso, como figuras antigas estavam muito mais ligadas ao grupo social do que à sua perspectiva privada. Se pensarmos na própria figura de Jesus, o Cristo, temos a figura de um homem que carrega as dores e sofrimentos de um povo, de um grupo, de um coletivo, e não um homem que luta pela sua perspectiva individual ou o seu particularismo. Apesar dessa insistência narrativa do indivíduo, nós continuamos sendo produzidos por uma perspectiva social. Nossa cultura, nossa forma de agir, nossos pensamentos são permeados de experiências coletivas. De modo sociológico, ainda que tenhamos individualidades, passamos por processos de socialização semelhantes. Ainda que estejamos na hipermodernidade individualista e hedonista, como afirma Lipovetsky, passamos pelos processos sociais como todos os nossos antepassados, que nada mais é do que um processo de adaptação às regras e instituições sociais que existem aí. Todo esse processo é permeado de características geracionais e institucionais. Em outras palavras, o processo de socialização pode ser formal ou informal, guiado por um grupo social institucionalizado, tal como a igreja, a escola, o trabalho, ou um grupo social espontâneo, como família, vizinhança e os amigos que fazemos pelo caminho. A socialização informal pode ser sistematizada através dos conflitos geracionais, cada geração possuindo suas próprias características e peculiaridades, como marcos históricos, comportamentos semelhantes e ambições em comum. Podemos sistematizar ou sintetizar essa informalidade dentro de instituições como linguagem, família, mídias sociais, cada um desses exemplos moldando as personalidades de diferentes grupos sociais a partir de recortes políticos, históricos e sociais. Já o processo formal de socialização passaria pelas instituições formais da nossa sociedade, tais como igreja, escola, Estado e seus representantes. Em ambos os casos, tanto na socialização formal quanto na informal, todo o processo passa-se em instituições sociais, que nada mais são que conjuntos de regras e normas que organizam os grupos sociais. Instituições podem ser vistas como formais ou informais, tais como o próprio processo de socialização. Apesar de toda essa explicação parecer que todos os indivíduos sociais se tornam, no fim das contas, todos semelhantes, na verdade, é a partir dessa explicação que notamos como as diferenças são nutridas pelas dinâmicas sociais. Ainda que eu tenha crescido na instituição família, regido pelo fato social linguagem, me socializado pelos meios formais da escola, universidade e trabalho, toda essa dinâmica ainda está situada em um tempo histórico que valoriza a minha individualidade e autopromoção nas redes sociais, desenvolvendo em mim uma urgência pela diferenciação do meu grupo, a busca pela minha própria identidade. Nosso material nos chama a atenção para desenvolvermos uma visão crítica a respeito da instituição trabalho, cruzando as diferentes perspectivas dos três porquinhos da sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Para todos os três, o trabalho é uma condição de sobrevivência humana, nada de enxergá-lo como castigo, penitência divina ou punição para escravos. O trabalho manual, o labor, é uma condição essencial para a manutenção da vida e produção intelectual. Todavia, cada sociólogo marcará para si e utilizará um instrumento de análise distinto do outro para compreender como as dinâmicas de trabalho mudam na modernidade.
Marx adota a perspectiva do antagonismo social, a famosa luta de classes. O trabalhador é alienado do seu processo produtivo ao produzir a mercadoria que o burguês venderá em uma dinâmica de superprodução, excedendo o lucro do patrão e diminuindo a recompensa salarial do trabalhador, algo que será conceituado como mais-valia. Essa dinâmica de exploração, mais-valia e alienação é justificada sob um processo ideológico burguês, que considera a desigualdade como um dado natural e não um processo histórico. Durkheim discorda de Marx. Durkheim discorda de Marx ao não enxergar, ao negar a dinâmica da luta de classes e enxergar o trabalho como um fato social promovido pela dinâmica das instituições. Em outras palavras, o trabalho promove um processo de solidariedade, que inicia-se de modo mecânico, afinal, pelo trabalho ser uma questão natural, pode-se trabalhar sem refletir sobre o que se está produzindo. Todavia, a promoção da coesão social a partir do trabalho torna aquilo que é mecânico em orgânico. É orgânico que o trabalho se divida entre setores, tal como o nosso organismo possui órgãos diferentes que lidam com diferentes funções. A dinâmica social do trabalho pode ser analisada como os órgãos da sociedade, promovendo o desenvolvimento de maneira clara e distinta. Weber discorda de Durkheim e Marx por não adotar tanto o antagonismo de classes, nem compreender o trabalho como um fato social promovido pelas dinâmicas institucionais. Pelo contrário, Weber enxerga o trabalho como um modo internalizado de disciplina imposto pela dinâmica de dominação do Estado. Logo, o papel do trabalho seria, para além da mecânica de produção e produtividade, um processo disciplinador, não externo, porém internalizado. Em todo caso, o que deve prevalecer é um instrumento de análise que lide com a configuração social, conceito este trabalhado por Norbert Elias, onde a interdependência individual cria uma concepção de dinâmica entre eu, nós e eles. A dinâmica social começa a ser expressa, conceituada como uma sociedade de indivíduos, que apesar de nutrir um horizonte de identidade particular, continua analisando a dinâmica social dentro desse processo de identidade. Fortalece-se a ideia de que processos de socialização ainda permanecem como um método seguro de análise social, ainda que nossa socialização atual valorize mais a noção de indivíduo. Por isso, Norbert Elias cria um conceito denominado hábitos, que seria o quê? Seria o saber socialmente acumulado que é transmitido de geração em geração. Algo que um outro sociólogo chamado Pierre Bourdieu, eu tentei falar em francês, ficou horrível, Pierre Bourdieu retoma para dizer que esse saber denominado hábitos é tão social quanto individual. Ora, analisar a sociedade seria também analisar os indivíduos, ainda que eles busquem a via da privacidade. Todos os seus comportamentos são socialmente estabelecidos a partir do hábitos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta alguma coisa e faça, por favor, a lista de exercícios. Porque, tipo assim, a gente também quer ganhar um prêmio aqui, ou pelo menos ser bem avaliado, como o melhor canal de filosofia e sociologia do Brasil. Um beijão. Sejam felizes.